Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso momento falando com Deus, o nosso encontro de todas as manhãs, aqui, através das redes sociais. Eu oro por você e você ora por mim, e juntos seguimos, e aqui também partilhamos o texto da palavra do Senhor. Parte do evangelho de hoje está em Lucas, eu estou dizendo parte porque ele vai até o 6, depois ele pega do 16 adiante, então vamos até o 6. Mateus 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser visto por eles. Do contrário, não terás recompensa junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, das esmola, não toque as trombetas diante de ti, como se fosse os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé na sinagoga e nas ruas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orardes, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no lugar oculto, o recompensará. Palavra da salvação. Responde comigo, queridos. Glória a vós, Senhor. Se a gente quiser dar sequência a partir do 16, que é o evangelho do dia, aí está falando a questão do jejum, também para não ficar com o semblante triste, para não contar para ninguém aquela coisa. Querido, moral da história, muitas vezes a gente vê pessoas que fazem, e quando faz para se aparecer, é porque está fazendo com intenção, talvez de ganhar vantagem. E a gente vê isso muito no meio, principalmente no meio político, né? As pessoas fazem por troca, por interesse. Mas hoje o evangelho está dizendo, quando orardes, não precisa nem ficar falando para ninguém. Às vezes a gente fala assim, mas como forma de testemunho, meu irmão. É diferente você testemunhar uma graça através da oração e você querer se aparecer por isso. Aí eu rezo 4, 5 horas por dia, não sei o que lá. Mas e como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua postura de homem de Deus? Então, agora quando você fala como testemunho, né? A gente precisa contar. Olha, eu fiz uma campanha de oração com objetivo tal, um propósito tal, e fui fiel e Deus me honrou e aconteceu a graça. É diferente você dar um testemunho. Oramos um certo dia na casa de um filho, de uma filha, e Deus fez, a falar nisso, sempre a gente tem uma história para contar, né? Esses dias ela estava aqui em casa, uma criancinha, a mãe é evangélica, patroa da minha esposa. A criança vivia com infecção, dava até dó. A minha esposa chegava e falava, olha, Maria foi de novo para o hospital, que dó, meu Deus, e de novo, e de repente de novo. E nós fomos um dia lá orar na casa dessa mãe, e nós estávamos orando, 4 pessoas, 5 pessoas orando, e aquela criança no celular, mas a gente percebia que ela estava no celular, mas ela estava diferente. De vez em quando ela erguia os olhinhos assim, diferente que eu falo no sentido de que estava acontecendo algo, não que ela estava mal, ela estava ligada no que estava acontecendo. Terminamos a oração e Deus mostrou visualização, Deus mostrou mantas, Deus mostrou. Terminamos a oração
Beleza, viemos embora. A mãe dela falou: filha, vem tomar o remedinho. Ela falou: não, mãe, não precisa de remédio não, porque Jesus me curou. E ela está curada. Ela teve aqui esses dias, gosta de vir aqui em casa. É uma criança. Então, você mostrar o testemunho, fruto de uma oração, de uma entrega, de um propósito, é uma coisa, meu irmão. Agora, você fazer para se aparecer, hoje o Evangelho está nos chamando a atenção. Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens. Quantas pessoas que às vezes até faz alguma coisa, mas aí divulga, e aí conta para todo mundo, e aí quer se aparecer, não agrada a Deus. É isso que nós precisamos entender, que o Evangelho está dizendo hoje. Não agrada a Deus quando você faz para ser visto. Agora, não importa se as pessoas veem e reconhecem o trabalho que você faz, mas você, dentro de você, você tem consciência que você faz exclusivamente pensando e exercendo o chamado que Deus te confiou, que é de ser misericordioso. É diferente, querido. É diferente, querida. Então hoje o Evangelho dizendo que não é para a gente fazer as obras diante dos homens para ser visto, fazendo barulho para ser notado. Não é para dar esmola e depois ficar falando: olha, eu faço. Não é isso. Faça em silêncio. O que sua mão direita dá o esmola, a esquerda não precisa saber. As pessoas não precisam ficar sabendo o que você faz. Deus está vendo, e diz mais, a palavra está dizendo que Deus vê e recompensa. Agora, quando fazemos e ficamos fazendo barulho e queremos fazer para se aparecer, a palavra nos chama de hipócrita. Hein? Nós não queremos ser hipócritas, né, irmãos? Então hoje pegamos a lição, fazemos o bem, mas consagramos ao Senhor. Não precisa fazer, repito, não tem problema nenhum as pessoas reconhecer o seu gesto de solidariedade, as pessoas reconhecerem, mas você fazer com esse intuito de se aparecer, você está sendo hipócrita. Ele é a palavra que está dizendo, não é o Geraldo Guedes. Mas quando você faz com puro amor, sem intenção nenhuma em se aparecer, isso valendo por tudo, né, irmãos? Até mesmo as nossas orações, o próprio Senhor Deus, a Bíblia está dizendo que recompensará. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê escondido irá recompensar-te. Querido, você não está entendendo? Segue quietinho aí, fazendo aquilo que teu coração manda, servindo ao Senhor. Não precisa você falar: eu sou bom, eu faço. Deixa que as pessoas olhem e falem: olha, aquele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem amor para o próximo, com o próximo, e até ajuda o próximo, e Deus está vendo, e Deus o recompensará. Não precisa você fazer. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Irmão, eu volto a repetir, quando você faz isso: mas Geraldo, eu não posso orar assim? Eu não posso orar, que nós já fomos orar no hospital, ficamos do lado de fora lá, fazendo um clamor. Eu não posso. A Bíblia está falando de intenção, filhos. Se você faz isso para se aparecer, você está sendo hipócrita. Agora, nada impede você fazer com o coração ardendo, porque você precisa fazer, porque você precisa orar, porque você precisa atender, porque você foi chamado para, e aí com a sua fé, não tem problema nenhum. O que a palavra está dizendo é quando você faz isso com essa intenção de aparecer. Eu vou lá, rapaz, você viu a multidão de gente que estava lá, vamos lá, para se aparecer. Não, aí não agrada ao Senhor, você está sendo hipócrita. Isso não quer dizer que você não possa fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você fazer com o coração ardendo pela misericórdia, pelo amor ao teu próximo, é uma coisa. E você entrar no meio ali para se aparecer, é outra coisa. E aí eu volto a dizer, estamos chegando aí numa época política.
Você vai ver muitos que você não via há 4 anos, agora comendo pastel no meio das pessoas simples, com nojo danado, se fazendo de bonzinho. Você vai ver nego abraçado com um cachorro fazendo foto, para chamar a atenção, como se ele fosse a favor, depois que certamente ele lava tudo, passa até um álcool ali, com nojo. Você vai ver um monte de coisa que não é verdade, é só enganação e para aparecer. Não é esse. Geraldo, mas eu não posso fazer isso. Você pode, mas desde que seja de verdade, não para se aparecer. A palavra está dizendo que é aquele que faz para se aparecer, para resumir, para colocar num pacotão. Para resumir, se você faz para o bem, orando e fazendo e tal, para se aparecer, você está sendo hipócrita, e é a palavra que está falando. Agora, se você faz por amor a Deus, e até sem as pessoas notarem, sem aparecer, Deus se encarrega de recompensar. Em verdade vos digo, já recebeste sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Ai, ai, ai. Eu oro de madrugada, ninguém vê. A minha esposa esses dias até estava falando para as meninas do grupo: oro, pergunta o jeito que ele reza. O celular desperta, eu venho aqui, desligo o celular e já vou rezando para a cama, volto para a cama rezando. Se eu falar que eu vou ficar aqui de pé e fico 10, 15 minutos de madrugada, é mentira. Mas eu oro. Todas as madrugadas eu oro. Agora eu oro para me aparecer? Não, meu irmão. Eu oro porque é uma necessidade, é um propósito que eu fiz. De levantar às 3 só para falar um oi para Jesus, para agradecer pela guarda da noite que o Senhor está guardando na madrugada, que Ele possa nos sustentar, cuidar da nossa casa, abençoar as pessoas que me acompanham, que rezam comigo, as pessoas da minha equipe, pessoas do meu grupo. Apresento. Mas não é para se aparecer, é uma necessidade que eu particularmente tenho. Eu ando orando, vou para o rádio orando, rezando pela minha árvore genealógica. Às 3 da tarde eu oro por todos os pedidos, para as pessoas que pedem oração, por cada um de nós. E tem as orações pessoais na hora de deitar, na hora de levantar, normal. Mas eu posso falar como testemunho, mas eu não posso falar com um tom de grandeza. Não, eu sou um cara de oração. Não, meus irmãos. Lembra daquela passagem bíblica que chega uma pessoa diante de Jesus ali diante do vamos imaginar que seja ali diante do sacrário, e tem outras pessoas por perto, e aquela pessoa fala: Senhor, eu sou um homem íntegro, eu pago meu dízimo, eu faço, eu ajudo. Aí de repente chega um outro e fala: Senhor, misericórdia, Pai, porque eu sou miserável, eu sou tão falho, Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor ouviu a oração de quem? Daquele soberbo, aquele cheio de arrogância, ou do simples que se colocou ali como miserável, como necessitado da graça de Deus? Qual a oração que agradou o Pai? Aquele que ficou se exaltando, ou aquele que se colocou: Senhor, eu preciso mais de Ti? Então, meus irmãos, quando nós nos colocamos nessa condição, eu oro porque eu necessito da graça de Deus, eu oro porque eu preciso da misericórdia. É diferente de você orar por orar para serem vistos, né? Falei no plural porque não se enquadra em não só uma pessoa, mas falando no coletivo aí. Quando nós oramos para serem vistos, aí nós não estamos agradando ao Senhor. Então hoje o Evangelho nos mostra: guardai de fazer as obras diante dos homens para se aparecer. Guardai de querer se ficar com o rosto abatido nos dias de jejum, para mostrar. Então, querido, querida, e diante dessa palavra, onde o Senhor vê e nos dá recompensa, eu quero convidar você a fazer uma experiência com o poder de Deus através da oração. Espírito Santo de Deus, aleluia,
Senhor é Deus, eterno Pai que estás no trono da graça. Senhor é Deus, eterno Pai que estás nos céus. Nós estamos agora diante da tua grandeza, Senhor. Oh, visita, Senhor, o teu povo nesta hora, Jesus. Xarabaê. Vai sentindo aí, vai sentindo aí, vai sentindo aí o poder de Deus, vai sentindo a unção do Espírito Santo, vai sentindo a graça, vai sentindo a glória do Senhor aí onde você está agora, pela sua sinceridade de coração. Diga aí: Senhor, abre-me para que eu possa entender, abra-me o entendimento, abra o coração para que eu possa experimentar de Ti hoje, Senhor. Quebra o orgulho agora, Jesus. Quebra todo o orgulho, toda a prepotência, todo o aparecer, Senhor, e coloca a humildade. Quebra agora, Senhor, toda a prepotência, a arrogância daqueles que fazem para aparecer. Oh Jesus, tira toda a mornidão da sua igreja, Jesus. Tira toda a idolatria, todo o apego com coisas. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é farra, Senhor Deus. Quebra, Jesus, tira agora toda a apostasia, pessoas que perderam a graça com as coisas de Deus, que esmureceram na fé. E levanta esse filho, levanta esta filha agora, Jesus, como um homem que ora a Ti e não para se aparecer, como uma mulher que clama a Ti e não para se aparecer, como uma pessoa com um coração generoso de verdade e não com interesses próprios. Libera a Tua unção, nós clamamos hoje, Espírito Santo de Deus, eterno Pai de poder e bondade. Estamos na Tua presença e pedimos agora a unção do Teu Espírito Santo. Libera a unção de cura onde precisa acontecer cura nesta hora, meu Deus. Libera, Senhor, unção de milagres aonde precisa acontecer milagres. Reverte esta situação aí, Jesus. Aonde o homem pensa que não tem mais jeito, Xindere canta. Reverte essa situação aí, Jesus, aonde essa pessoa já está pensando: olha, estou destruída, estou acabada, estou derrotada, não vai dar certo. Levanta, Deus. Cheira labaia labá, era la canterei. O Senhor está mandando dizer para uma pessoa se levantar e começar a circular aí, começa a andar. Você não estava quase conseguindo andar de tanta dificuldade nas suas pernas, perna fraca, perna com dor. O Senhor está mandando você levantar agora e começar a circular, porque durante esse momento de você ver esse ato de fé, essas dores vão desaparecer, esta fraqueza das suas pernas vão desaparecer, e você vai voltar a ficar com as suas pernas fortes e sem dor a partir de agora. Levanta aí e começa a circular aí onde você está. Levanta tuas mãos para o céu e vai orando ao Senhor, vai repreender essa dor, repreender essa fraqueza, essa enfermidade, e vai sentindo a glória de Deus. Visita as pessoas enfermas agora, Senhor. Pessoas em um leito de hospital, Senhor. Pessoas doentes, Senhor. Vai curando, vai tocando, vai libertando agora para a Tua glória. Senhor, muda esse diagnóstico agora. Confunde mesmo os médicos, porque eles não vão entender o milagre, Senhor. Mas faça um milagre agora, Senhor. Liberta esta pessoa, Jesus. Toca nessa mãe que ora pelo filho preso, Jesus. Liberta agora esse homem. Cura, Senhor. Transforma a vida dele. Faça dele testemunho, Senhor Jesus. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus tocar. Deixa Jesus te visitar. Deixa Jesus transformar. Deixa o poder de, escute
deixa o poder de Deus te alcançar. Ai arabaere, xandalala yarala yalara. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Você que está com dor de cabeça e arde essa parte frontal da sua cabeça, coloca a mão aí agora, em nome de Jesus. E no nome desse Deus que eu estou falando, eu ordeno agora: a dor cessa. Para agora. Seja curada minha filha, em nome de Jesus. Coloca a mão aí e toma posse. Seja liberta dessa dor agora, que já está com 3 dias, esse mal-estar, essa dorzinha que te incomoda, e agora ela ficou, mas agora o Senhor cura. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Filhos e filhas, amados e amadas, lembre sempre que Deus é bom e inimigo não presta. Eu desejo a você paz e amor no seu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.